A escola, a universidade deveriam ser lugares em que os jovens brasileiros deveriam ter um contato intenso com tudo que é a nossa produção artística. Deveriam ter um contato intenso com a nossa produção musical, com a nossa produção literária, com a nossa produção teatral, e com todas as outras formas de produção artística. E o cinema ocupa um lugar especial aí. O mundo que a gente vive, ele é cada vez mais cercado, imerso no conteúdo audiovisual. Nós, todos, de jovens a adultos, passamos muito tempo convivendo com telas, e nessas telas nós estamos o tempo inteiro convivendo com pequenas peças de audiovisual, seja no Instagram, seja no TikTok, seja no Facebook, seja num site de internet onde tem ali uma inserção de vídeo, para não falar de tudo que a gente vê na televisão aberta, na televisão a cabo, nas plataformas de streaming e também na frequência às salas de cinema. Então, nós estamos rodeados de um mundo de linguagem audiovisual. Isso tem várias dimensões. Uma dessas dimensões é o próprio processo de acumulação artística, de acumulação de conhecimento do outro, dos conteúdos, das histórias, das tradições, das experiências dos povos, das experiências amorosas, políticas, econômicas, sociais, de toda a ordem que o cinema carrega consigo. Um filme, quando é feito em qualquer parte do mundo, no Brasil ou outro país qualquer, carrega múltiplas dimensões. A gente por ali entende um povo, entende a cultura de um lugar, conhece novos fatos, conhece histórias, conhece tradições, jeitos novos de pensar, modos novos de criar. Quantos de nós, quando viajamos pela primeira vez para algum lugar, para o Rio de Janeiro, por exemplo, não chegamos ao Rio e descobrimos que, de certa forma, sem nunca ter posto os pés no Rio de Janeiro, nós conhecemos o Rio de Janeiro. Que viajamos a São Paulo e, sem nunca ter posto os pés em São Paulo, conhecemos São Paulo. Ou mais longe, que viajando a Washington, na capital dos Estados Unidos, sem ter nunca pisado lá, conhecemos Washington ou conhecemos Nova York, por causa dos filmes, por causa das novelas, por causa das histórias, para falar de lugares, espaços, geografias, sem mencionar o que são também as pessoas, seus hábitos, as línguas e tudo mais. Então, eu considero que é de suma importância. Minha opinião é que nós deveríamos ter, na esfera dos estados, dos municípios, na esfera das secretarias de educação dos municípios e dos estados, em parceria com as secretarias de cultura, programas que levassem as nossas crianças nas várias faixas etárias e em vários momentos diferentes de suas vidas, sistematicamente, todos os meses, algumas vezes, a eventos culturais acontecidos fora da escola. Deveria se levar os jovens ao teatro, deveria se levar os jovens para ouvir uma apresentação da orquestra, deveria se levar os jovens para ouvir apresentações de balé, de dança, deveria se levar os jovens à sala de cinema, para que se crie o hábito da fruição cultural, do consumo cultural, o hábito de frequentar esses espaços, porque isso nos faria cidadãos no futuro, na vida adulta, desejosos, treinados, introduzidos nesse universo da fruição artística e cultural, e, portanto, mantendo esses hábitos, e faria de nós homens e mulheres melhores pela gama de conhecimento que acumularíamos. Eu não ignoro que, num país de tanta desigualdade e de tanta escassez, às vezes é difícil encontrar recursos para fazer tudo o que é necessário. Mas eu reputo que, ao lado de melhores salários para os professores, ao lado de escolas melhores estruturadas, a formação cultural dos jovens é algo que é prioridade absoluta. Devia ser encarado como o primeiro grande desafio da sociedade brasileira e, por isso mesmo, o primeiro grande desafio de todo e qualquer governante, porque é o que nos permite os saltos que nós precisaremos dar enquanto nação, os saltos de desenvolvimento econômico, político, social, eles serão viabilizados por uma transformação a ser feita
em todos nós, brasileiros, e é nos jovens que repousa o que há de melhor. Então, para mim, esse é um dos grandes desafios, que as escolas sejam plataforma de levar os jovens para a experiência cultural fora da escola. E dentro da escola, meu entendimento é que é preciso haver reforço de todas aquelas disciplinas que trabalham com a fruição cultural e artística, com uma melhor costura, inclusive com os conteúdos pedagógicos das bases curriculares do país. Não apenas naquilo que se estuda em certo grau, que é a literatura, mas também se estudar sobre as obras fundamentais do cinema brasileiro, aquelas que constituem o imaginário brasileiro audiovisual, assim como música, assim como as artes plásticas, ou seja, de que na estrutura das escolas isso também devia ser algo frequente e entrelaçado com as várias disciplinas, com a base curricular que a gente vivencia. Claro que isso também depende de um processo de formação dos profissionais, de adequação de estrutura das escolas, de investimento para que isso possa acontecer. Mas eu acredito nisso e acredito que o Brasil vai ser melhor quando conseguir ter políticas dessa natureza.